Se vemos muitas imperfeições no mundo que nos cerca e nós sofremos com isso, assista esse vídeo que nós vamos refletir sobre os modos de olhar o mundo e também ter menos sofrimentos emocionais. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, onde eu vou te passar várias experiências, dicas, pesquisas, ideias, e acredito que algo possa fazer sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia e superar os seus sofrimentos emocionais. Então, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao meu vídeo ou à minha live. Então, gratidão a todos que estão me acompanhando aqui. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Boa noite para todas vocês e para todos vocês, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. E temos também o comentário da Judite, que disse aqui: boa noite, Hugo, hoje estou muito triste. Poxa, Judite, espero que esse conteúdo também possa te ajudar, senão nós vamos conversando aqui durante a live, ok? Mas obrigado por estar aqui também assistindo a live. A minha mãe também entrou, disse boa noite, Hugo, e a todos, abençoada noite. Muito obrigado, mãe. Isso aí, boa noite também para a mãe, boa noite a todos e a todas. E Risoleide Antônio escreveu aqui: é um prazer assistir os seus vídeos, você faz com que a gente fique muito feliz. Muito obrigado por suas palavras, pelo seu carinho, Risoleide. E Elza Dias Nobuchig disse boa noite a todos. Isso aí, boa noite, Elza. Então, o tema que nós vamos refletir hoje é modos de olhar o mundo e ter menos sofrimentos emocionais. Todos nós somos seres sociais e também somos seres interdependentes. E essa interdependência, com compreensão das necessidades do outro, ela existe para que nós possamos tomar ações para ir em busca de um equilíbrio e também uma estabilidade do mundo que nos cerca. Então, nós vamos ver um estudo de caso mais adiante para podermos entender como funciona essa interdependência. Essa interdependência tanto das outras pessoas com relação a nós, quanto de nós com relação às outras pessoas. E essa compreensão sobre a interdependência ocorre quando nós utilizamos da nossa bondade e da nossa tolerância com relação às necessidades alheias. E conforme nós vamos ajudando outras pessoas, pelo regime de interdependência, nós também vamos ser ajudados quando chegar a nossa vez de precisar ajuda. E quando nós começarmos a perceber esse modo de olhar o mundo e também as pessoas à nossa volta, a nossa perspectiva muda, a nossa compreensão da vida muda também. E eu comentei que no regime de interdependência, a nossa vez de precisar ajuda chega, mas nesse momento nós precisamos nos libertar das nossas crenças limitantes e também sair do nosso estado de vitimização. Senão, por mais que as outras pessoas tentem nos ajudar, nós vamos continuar presos ao sofrimento emocional, devido às crenças limitantes, devido ao estado de vitimização. Então, é importante, no momento em que nós formos receber ajuda, nós realmente nos abrirmos para receber essa ajuda. Marlene Martins de Souza escreveu: ótima noite, professor, feliz noite, Deus abençoe. Muito obrigado, Marlene, feliz noite também para você, e obrigado também por estar aqui. Risoleide Antônia escreveu: a sua felicidade contagia o coração de todos nós. Muito obrigado, Risoleide. Então, como Deus e o universo não cria cópias, e cada um de nós tem a nossa individualidade, nós podemos lembrar de uma frase que eu ouvi uma pessoa falar. Ele disse assim, que não existe um grão de arroz igual ao outro. Ou seja, cada um de nós somos seres únicos. Isso faz com que cada um de nós tenha uma função. Assim como em um concerto musical, cada instrumento tem a sua função definida. Por mais que alguns instrumentos musicais sejam parecidos uns com os outros, cada um deles tem uma característica diferente da outra. O violão, o violino,
piano, harpa ou outro instrumento musical. Então, existe uma variedade muito grande. E se alguns desses instrumentos ou os músicos que tocam esses instrumentos faltam no dia da apresentação, a sinfonia não acontece conforme planejado. E nós, como instrumentos de Deus e do universo, se nós faltamos com a nossa parte e não colocamos a nossa parte em ação, a orquestra divina não ocorre conforme havia sido planejado. Por isso, enquanto nós não percebermos que não estamos realizando a nossa parte, algumas situações vão se repetir na nossa vida até que cada um de nós seja tocado em nossos corações, com relação às ações que nós devemos tomar para a grande orquestra da vida, regidas por Deus e também pelo universo. Quanto mais nós, como instrumentos, estivermos afinados pelo diapasão divino, melhor vai ser a qualidade do resultado da obra de arte. Quando eu falei sobre diapasão, o que é diapasão? Diapasão é um instrumento que é utilizado para afinar instrumentos musicais. E quando temos instrumentos musicais afinados, eles vibram na mesma frequência, eles entram em ressonância. Eu vi uma vez um vídeo onde tinha 2 violões afinados com o mesmo diapasão. E aí, nesse momento, quando uma pessoa tocava uma corda, ou tocava em uma corda de um dos violões, a mesma corda do outro violão também vibrava, demonstrando que havia sintonia, havia ressonância entre eles. Então, quando nós entramos em sintonia com o diapasão divino, nós potencializamos os nossos talentos, potencializamos os nossos potenciais interiores. Eu já vi alguns casos também onde pessoas, através do tom da voz, conseguia quebrar um copo que estava vibrando na mesma frequência do tom de voz da pessoa. Então, isso tem a ver com a ressonância, tem a ver com a sintonia, tem a ver com nós estarmos em sintonia com o diapasão divino, o diapasão de Deus. Então, cada vez que nós fizermos uma ação em sintonia com o diapasão de Deus, nós vamos potencializar os nossos conteúdos interiores e nós vamos estar cada vez mais ajudando mais pessoas. Então, para que nós possamos cada vez mais nos integrar, nos entrelaçar a essa sinfonia divina, é necessário que nós possamos desenvolver cada vez mais o amor nesse processo de amadurecimento espiritual. E quando nós colocamos o amor em ação, esse amor se transforma em caridade. Então, para que nós possamos progredir no caminho do nosso crescimento e do nosso amadurecimento espiritual, nós precisamos aplicar caridade na nossa vida, ajudando outras pessoas. Da mesma forma que nós respiramos, da mesma forma que nós nos alimentamos todos os dias. Em cada fase da nossa vida, nós temos a oportunidade de usar da caridade. Mas é importante que nós saibamos respeitar as outras pessoas para que possamos utilizar da caridade da forma adequada, sem causar constrangimentos, sem exigências, sem causar mágoa, sem reclamar. E dessa forma, quanto mais nós aplicamos a caridade, nós ajudamos outras pessoas, nós vamos diluindo os nossos sofrimentos emocionais. Então, estava falando sobre a caridade, né? Que a caridade é sempre uma bênção de Deus, mas nós não devemos confundir que a caridade seja apenas o alimento ou o agasalho. A caridade, ela está presente em todos os lugares. Por exemplo, quando nós sabemos tolerar com paciência uma pessoa necessitada, quando nós sabemos respeitar as dificuldades das outras pessoas, sem fazermos aqueles comentários pejorativos e sim buscando uma forma de ajudar.
E se nós não tivermos uma forma de ajudar, que nós possamos fazer orações, onde nós estaremos emitindo boas energias em direção à pessoa. Mas antes dessas boas energias chegarem até a pessoa, essas boas energias vai nos banhar primeiro. Então, olha só o benefício que nós estamos fazendo quando nós fazemos uma oração para outra pessoa. Então, a caridade também pode ocorrer quando nós disponibilizamos do nosso tempo, ou disponibilizamos um tempo do nosso dia ou da nossa vida para ajudar alguém. Então, cada um de nós tem a capacidade de praticar a caridade, porque ela não se limita apenas às coisas materiais, como alimento, roupas, objetos ou dinheiro. A caridade pode ser demonstrada também pela compreensão, quando, por exemplo, nós falamos uma palavra de encorajamento para outra pessoa, quando fazemos algo ou algum gesto de bondade, quando nós esboçamos um sorriso de simpatia. Então, nós podemos começar a fazer o exercício da caridade nas pequenas coisas dentro do nosso próprio lar. E quanto mais nós praticarmos a caridade, mais nós estaremos afinando a nós mesmos como um instrumento divino que cada um de nós representa na criação. E conforme nós vamos praticando a caridade, podemos também fazer uma retrospectiva, buscando pelas experiências que nós tivemos na nossa vida. E aí começarmos a interconectar essas experiências na nossa forma de viver. E quando nós fazemos isso, interconectamos as nossas experiências do passado na vida que nós temos hoje, vamos começar a compreender cada acontecimento aparentemente isolado e sem importância lá do passado, e que nós vamos perceber que cada uma dessas situações, cada uma dessas experiências foram importantes para que nós pudéssemos expandir gradualmente a nossa consciência através dessas experiências. E que essas experiências estão servindo para nós praticarmos a caridade, para colocarmos o amor em ação. E assim, quanto mais nos amadurecemos espiritualmente, mais desenvolvemos a nossa capacidade de praticar a caridade. E quanto mais praticamos a caridade através da compreensão, através da bondade, da simpatia, da disponibilização do nosso tempo para ajudar outras pessoas, vamos percebendo que somos cada vez mais úteis, contribuindo cada vez mais para um mundo melhor. E assim vamos diluindo os nossos sofrimentos emocionais. Lauri Ribeiro disse boa noite, gratidão, só alegria. Obrigado, Lauri. Muito obrigado por estar aqui. Então, eu comentei que a caridade pode estar presente em todos os lugares, quando sabemos tolerar, quando sabemos ter paciência, quando sabemos respeitar as dificuldades das outras pessoas, quando nós disponibilizamos de um tempo do nosso dia ou da nossa vida para ajudar alguém, quando sabemos compreender, quando falamos alguma palavra de encorajamento, ou fazemos um gesto de bondade, ou um sorriso de simpatia. Então, existem várias formas de praticar caridade, e isso não depende da parte material, depende apenas da nossa disponibilidade e da disponibilidade de tempo e de vontade também para ajudar outras pessoas. Então, como nós podemos aplicar caridade na prática? Então, eu vou usar como referência um estudo de caso relatado em um livro. E o título do livro é meio estranho, mas é interessante o livro. Vai bater um pouco de reflexo. O título do livro é O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. O autor é Oliver Sacks. Talvez Oliver Sacks não seja uma pessoa conhecida pelo público em geral. Ele foi um renomado professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos.
Talvez nós não conheçamos Oliver Sacks, mas existe um outro livro chamado Tempo de Despertar, também do mesmo autor, que ele deu origem ou foi uma fonte para a realização de um filme. Foi uma adaptação desse livro, Tempo de Despertar. Esse livro foi escrito em 1973 e o filme ele foi publicado em 1990, ele foi produzido em 1990. Acho que muitos já devem ter assistido o filme Tempo de Despertar, que foi estrelado por Robin Williams e também Robert De Niro. Então, nesse livro que eu comentei, O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, tem um caso bem interessante de uma paciente do Oliver Sacks. O nome da paciente é Rebecca. Então, a Rebecca, conforme a descrição da avó dela, ela tinha, naquela época, 19 anos de idade, mas era igualzinha a uma criança, ou seja, se perdia quando andava pelo quarteirão, não conseguia encontrar a chave para abrir uma porta e parecia nunca aprender a escolher a chave correta para poder abrir a porta. Ela colocava as roupas ao avesso, ou colocava a parte da frente nas costas e vice-versa, sem perceber que estava colocando a roupa do modo errado. Então ela era desajeitada, não conseguia coordenar os movimentos. Ela também tinha uma fenda palatina parcial que fazia com que fossem provocados assovios conforme ela falava. Ela também tinha uma forte miopia que levava ela a usar óculos com lentes muito grossas. Ela era muito tímida e muito retraída. Então essa é a imagem que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu trouxe desse livro do Oliver Sacks. Só que tem um detalhe: quando a Rebeca dançava, toda a falta de jeito que ela tinha desaparecia. E a Rebeca era capaz de ter vínculos afetivos muito profundos. Ela tinha um amor muito grande pela avó, que a avó estava criando desde quando ela tinha 3 anos de idade, quando ela ficou órfã, de mãe e pai. Então ela também se sentia muito feliz em contato com a natureza, com os parques, com os jardins botânicos. Ela não conseguia aprender a ler, mas adorava ouvir histórias e poemas, poesias que a avó e as outras pessoas liam para ela. E ela tinha a capacidade de compreender a linguagem poética, as metáforas, as imagens, os símbolos. E ela conseguia compreender também a linguagem do sentimento. Então, segundo Oliver Sacks, Rebecca tinha uma deficiência intelectual, que apesar dos 19 anos de idade, era como se ela fosse uma criança de 8 anos de idade, segundo os critérios de Piaget, como conta no livro, né? Então ela tinha 19 anos de idade, mas a forma como ela agia, a forma como ela se comportava, ela parecia como uma criança de 8 anos de idade. Então, quando Oliver Sacks a encontrou pela primeira vez, a avaliação que ele fez foi que ela era uma pessoa desajeitada, desengonçada, atrapalhadíssima. Só que da vez seguinte, ele saiu um pouco lá da clínica para dar uma volta e um lindo dia de primavera, antes dele começar o expediente de trabalho na clínica, e ele encontrou Rebeca sentada em um banco, olhando serenamente para a vegetação da primavera. E ela olhava com muita satisfação para aquela vegetação. Um pouquinho antes dele se aproximar, ele percebeu que aquela mulher, aquela moça de 19 anos de idade, não tinha nada a ver com aquela pessoa desajeitada que ele havia conhecido antes. E aquilo impressionou muito o Oliver Sacks. E conforme ele ia se aproximando dela,
Os passos, os barulhos dos passos fizeram com que ela percebesse que alguém estava se aproximando. Ela se virou, deu um grande sorriso e gesticulou, sem dizer uma única palavra, mas era como se ela dissesse assim: veja o mundo, que lindo ele é. E nesse momento, o Oliver Sacks relata que aquela deficiente intelectual que ele tinha conhecido antes e a simbolista que ele estava vendo agora se juntaram em uma única pessoa. E se nos testes formais que tinha sido aplicado nela, ela trazia muitas deficiências, agora ela apresentava de forma harmônica, de forma coerente, uma outra forma de viver. Então ele percebeu que aqueles testes apresentavam as deficiências dela e nada mais além do que isso. Que os testes não demonstraram as características positivas da Rebeca, da habilidade que ela tinha para perceber o mundo real, o mundo da natureza, da imaginação, da criatividade. E os testes não mostraram o mundo interior da Rebeca. E ele se lembrou da Rebeca dançando de uma forma tão harmônica e não mais aquela pessoa desajeitada que ele tinha conhecido logo da primeira consulta. Então ele se surpreendeu quando percebeu que a Rebeca, ela era portadora de deficiência intelectual, mas espiritualmente ela era muito rica. Ele percebeu que os testes, as técnicas, as avaliações que eles faziam dos pacientes eram inadequados para poder avaliar a pessoa, porque mostravam apenas os déficits e não as capacidades das pessoas. Mostravam apenas os problemas e não a pessoa. Não mostrava os potenciais interiores da pessoa, o modo natural da pessoa, a arte, a brincadeira, a criatividade. Então a Rebeca foi, para o Oliver Sacks, segundo ele mesmo diz, um grande ensinamento para ele, onde ele pôde perceber as duas facetas da pessoa, uma cheia de deficiências e a outra cheia de promessa e de potencial. Então, após atender a Rebeca, que foi uma das suas primeiras pacientes lá da clínica, o Oliver Sacks começou a atender os demais pacientes com esse novo modo de olhar, não apenas olhando as deficiências e os resultados dos testes, mas também a história, a narrativa das pessoas. E quanto mais ele via a Rebeca, mais ela revelava o mundo interior dela, e mais ele passou a respeitá-la. Então, olha só que interessante esse modo de olhar a pessoa. Não olhar apenas as deficiências, mas olhar também a narrativa, olhar a história da pessoa, olhar os potenciais que a pessoa tem. Lídia Maria Pereira bateu palmas. Obrigado, Lídia. Patrícia Pires Alvarenga escreveu: boa noite, obrigado pela oportunidade de aprendizado e reflexão. Muito obrigado, Patrícia. Boa noite para você também. Então, vamos lá. Então, eu comentei nesse estudo de caso do Oliver Sacks que quem cuidava da Rebeca era a avó dela. Só que quando a avó da Rebeca faleceu, ela passou por um momento de pesar e também de luto. Mas, segundo Oliver Sacks, ela passou por esse período se portando com grande dignidade. Então, entre o início do atendimento da Rebeca, que aconteceu em abril daquele ano, até o falecimento da avó, que aconteceu em novembro, o Oliver Sacks conheceu o outro lado da Rebeca que ele ainda não conhecia: a dignidade e a profundidade ética. Palavras de Oliver Sacks. Então, quando ela soube do falecimento da avó, chorou e perguntou por que ela teve que ir. Só que ela completou. Ela disse assim: eu estou chorando
por mim e não por ela. A vovó está bem, ela foi para a casa eterna. E naquele momento, o Oliver Sacks percebeu que ela não mostrava o lado deficiente que ela tinha, mas sim um lado lúcido, principalmente quando ela disse assim: eu estou com tanto frio, não é lá fora, é inverno aqui dentro, frio da morte, é inverno. Eu me sinto morta, mas eu sei que a primavera virá de novo. Nesse período do luto, a Rebeca teve o suporte da tia-avó, que compreendeu a situação e também apoiou a Rebeca. Por que era tia-avó? Era tia-avó porque era irmã da avó da Rebeca. Então, olha só a riqueza que a Rebeca tinha dentro dela, o conhecimento espiritual que ela tinha dentro dela. Então, nesse momento, aquele contexto da deficiência intelectual tinha desaparecido completamente. Ela se mostrou uma outra pessoa, bem coerente, bastante madura para a situação. E o Oliver Sacks, ele percebeu que se dava muita importância para as deficiências da pessoa, mas não dava importância para a narrativa da pessoa, para a história, para o conteúdo interior. E quando nós olhamos para uma pessoa ou para o mundo, nós não precisamos ficar focados nas deficiências ou nas imperfeições. Podemos buscar um outro modo de olhar, buscando pela história, buscando pelo conteúdo que a fez chegar até ali. E nós podemos também mudar o nosso modo de olhar para nós mesmos e não ficarmos presos apenas nos resultados dos testes, mas também na nossa narrativa, nos nossos potenciais, nos nossos talentos. Então, essa história da Rebeca nos traz muitas reflexões para que nós possamos aplicar aquilo que fizer sentido na nossa vida. Então, com o intuito de poder ajudar a Rebeca, ele a inscreveu em aulas e workshops para desenvolvimento pessoal dela. Então, ela ia, mas depois de algum tempo, a Rebeca disse para ele: eu preciso ter significado. As aulas, as tarefas não têm significado para mim. Eu gosto mesmo é de teatro. Assim, o Oliver Sacks a tirou desses workshops que ela detestava e conseguiu inscrevê-la em um grupo teatral que ela adorou, onde ela se saiu surpreendentemente bem. Tornou-se uma pessoa equilibrada, fluente, coesa com o mundo. E o Oliver Sacks, ele diz assim no livro: agora, quem a vê no palco, que passou a ser a vida da Rebeca, ninguém nunca iria imaginar que ela tinha uma deficiência intelectual. Rebeca conseguiu encontrar um significado na arte, no teatro, e aquela deficiência que ela tinha passou a ser a menor das características dela, onde ela passou a expressar seus conteúdos e potenciais interiores que acabaram superando e diluindo aquelas deficiências que ela tinha. Então, esse é um exemplo sobre a interdependência e um modo de olhar as pessoas, um modo de olhar também o mundo. Então, essa forma de compreender as necessidades da outra pessoa nos ajuda a entender melhor o nosso papel também no mundo. Então, Oliver Sacks teve a habilidade de perceber essa diferença pela forma de olhar a outra pessoa, não apenas pelos testes, mas sim pelo conjunto. Assim, com esse aprendizado, ele passou a utilizar essa nova forma de olhar para atender os outros pacientes com mais efetividade. E esse é um exemplo de interdependência, onde Rebeca precisou do atendimento do Oliver Sacks para poder transformar uma situação, para ela poder expor ou exteriorizar seus potenciais interiores. E ele também pôde, através da Rebeca, colher esse aprendizado e aplicar nas novas consultas com os outros pacientes. Então, nesse exemplo,
um aprendeu com o outro e ocorreu a relação de interdependência. Então, sempre quando nós interagimos com uma outra pessoa, sempre nós aprendemos algo e sempre a outra pessoa aprende algo conosco, desde que as partes estejam abertas para esse aprendizado. Então, que reflexão que nós podemos colher dessa experiência? Que nós não somos apenas o físico, o corpo físico, nós temos algo além do físico, nós temos algo transcendental, algo espiritual. Então é importante nós podermos conhecer essa parte em nós e podemos trabalhar essa parte em nós para que qualquer eventual deficiência que nós coloquemos em nós mesmos, qualquer rótulo que nós coloquemos em nós mesmos, através dos nossos potenciais interiores, através dos nossos talentos, nós podemos superar essas deficiências e exteriorizar cada vez mais os nossos potenciais interiores, podendo ajudar outras pessoas. A Norma Regina Cordovil escreveu: que sabedoria suas palavras. Muito obrigado, Norma. A minha mãe escreveu: a nossa dificuldade em nos relacionarmos com semelhantes demonstra imaturidade espiritual. É verdade, mãe. Quanto mais maduros nós nos tornamos, mais facilidade nós vamos ter para nos relacionar com as outras pessoas. Então, muito obrigado pelo comentário, mãe. Muito relevante. Então, gradualmente nós vamos nos amadurecendo espiritualmente e vamos melhorando o nosso relacionamento com as outras pessoas, vamos melhorando a nossa relação com o mundo. O mundo começa a se tornar melhor para nós quanto mais nós aprendemos, quanto maior a nossa expansão de consciência. Então eu comentei que nós não somos apenas o físico, que nós temos algo além do físico. E isso a ciência também vem comprovar. Se nós olharmos o questionário de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, chamada de WHO 100, depois eu vou deixar na descrição do WHO 100, que é o questionário de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, que tem 100 perguntas. O qual, sim, é um questionário, na verdade é um instrumento de avaliação da qualidade de vida da pessoa, que envolve 100 perguntas e tem um enfoque transcultural. Ele pode ser aplicado em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo. E esse questionário, com 100 perguntas, ele envolve os 6 domínios que cada um de nós tem. Então, nós temos 6 domínios. Então, nós não temos apenas o domínio físico. Segundo esse questionário, nós temos o domínio físico, que estuda a qualidade de vida com relação ao nosso físico, a nossa energia, fadiga, dor, desconforto, sono. E também tem o segundo domínio, que é o psicológico, que faz uma análise dos nossos sentimentos, a nossa autoestima, a nossa cognição. E também tem um terceiro domínio, que ela faz perguntas sobre o nosso nível de independência com relação às nossas atividades do nosso dia a dia, com relação à medicação, com relação a tratamentos. E um quarto domínio envolve relações sociais, o nosso relacionamento com outras pessoas, o suporte que nós temos das outras pessoas, a atividade sexual. E o quinto domínio é o domínio do meio ambiente, que envolve a segurança física, a parte financeira, lazer, envolve também o nosso lar, envolve as oportunidades que nós temos. E o sexto domínio é o domínio da espiritualidade, é para nós sabermos como está a nossa religião, a nossa religiosidade, as nossas crenças pessoais. Então, de acordo com esse questionário de qualidade de vida, nós não temos apenas o domínio físico, nós temos 6 domínios: físico, psicológico, o nível de independência, relações sociais, meio ambiente e o espiritual. Então, conforme nós vamos desenvolvendo o nosso lado espiritual, o nosso lado físico também melhora, o nosso lado psicológico melhora,
o nosso nível de independência melhora, as nossas relações sociais melhoram, o meio à nossa volta também melhora. E assim o nosso lado espiritual melhora mais ainda, e aí se torna um ciclo. Nós nos desenvolvemos cada vez mais espiritualmente e vamos melhorando os outros 5 domínios. Por isso a importância da espiritualidade na nossa vida. Então, sempre quando nós formos nos analisar, não foquemos apenas no nosso lado físico. Analisemos também os outros pontos, os outros domínios que nós temos além do físico. Então, dando importância também para a parte espiritual. Então, esse é um modo de olhar o mundo e olhar também as pessoas à nossa volta. E quando nós ampliamos a nossa forma de ver a vida, aplicando a caridade moral e não apenas a caridade material, nós entendemos melhor as situações e temos menos sofrimentos emocionais. Jânia Souza escreveu: o amadurecimento espiritual nos torna mais tolerantes com as outras pessoas. Por esse motivo, nos tornamos mais próximos. É verdade, Jânia. Quanto mais nós amadurecemos espiritualmente, mais compreendemos as outras pessoas, mais nós toleramos as outras pessoas, maior é a nossa capacidade de praticar a caridade também, a caridade moral, né? E não apenas a caridade material. E quanto mais nós amadurecemos, nós nos tornamos mais próximos uns dos outros. Nós vamos compreendendo cada vez mais as pessoas que estão à nossa volta. Isso é verdade, Jânia. Muito obrigado pelo seu comentário. Então, lembrando do regime de interdependência que existe no universo, com uma grande teia divina, uma boa ação da nossa parte pode contribuir para o todo, e uma boa ação de alguém pode nos ajudar também. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, indo em busca de níveis cada vez superiores de consciência, nos amadurecendo cada vez mais espiritualmente, praticando assim a caridade na medida das nossas capacidades, na medida dos nossos conhecimentos. A Mari Matos escreveu: me questiono às vezes sobre o que é melhor, ser espiritualista ou religioso. Particularmente, fico com a primeira opção. Muito obrigado pelo seu comentário também, Mari, pela sua reflexão. Então, quando nós estamos ligados, quando nós estamos voltados para a parte espiritual, ela não depende de uma religião específica. Inclusive, eu tenho um amigo que ele se diz ateu, mas é uma pessoa bastante espiritualizada, que ele trabalha para benefícios das outras pessoas, para trabalhos voluntários também. Então, uma pessoa que tem um nível espiritual muito alto, e ele diz que ele não tem nenhuma religião, não segue nenhuma religião, porque a espiritualidade ela está num nível acima das religiões, ela engloba todas as religiões, e esse é o caminho das religiões, nós nos espiritualizarmos em direção ao nosso Criador. Obrigado pelo seu comentário, Mari, bastante relevante também. Ilza escreveu: boa noite, vamos aprender mais e mais. Muito obrigado, Ilza. Então, boa noite também para você. Seja bem-vinda. Então, tem um canal no YouTube que eu costumo seguir. Eu já comentei também em outros vídeos. E o canal se chama Expandindo Mundos, com Luciano e Gustavo. Então, Luciano e Gustavo são 2 engenheiros agrícolas que já fizeram várias viagens de bicicleta, inclusive já andaram mais de 10 mil quilômetros, passando pelos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e também Rio Grande do Sul. E com essa experiência na bicicleta, eles escolheram muitos aprendizados sobre viver em comunidade, sobre ter uma vida simples, sobre outras formas de educação e também muito autoconhecimento. Depois eu vou deixar o link desse canal na descrição. Então, eles vivem em um sítio lá no oeste do Paraná, que é a base deles, e eles dizem assim que eles estão praticando um estilo de vida exteriormente simples e interiormente rico.
Em um dos vídeos que eu assisti, eles falam sobre a produção de alimentos saudáveis, produção de alimentos orgânicos que não impactem a natureza. Eles falam que hoje existe muita produção em grande escala e eles entendem que a solução para a sustentabilidade, para a preservação da natureza, não está na produção de alimentos em grande escala. Porque na produção em grande escala se produz um tipo de alimento em grande quantidade para ser vendido em outros estados. É um tipo de alimento que eles chamam de monocultura, como, por exemplo, plantar só soja, plantar só feijão, ou só milho, ou só café, e a partir daí fazer grandes produções e exportar para outros estados. Então, eles vislumbram que a solução é que os alimentos não sejam produzidos em grande escala, e sim que eles sejam produzidos regionalmente, que assim vai impactar menos o meio ambiente. Eles falam que as pessoas da cidade ou do entorno podem produzir esses alimentos em pequena escala e poderem vender em um centro de distribuição. Mas eles sabem que essa mudança não vai acontecer de uma hora para outra, é um processo bastante demorado. Eu tive a experiência de ver esses pequenos produtores em uma feira de produtos orgânicos que acontece ou que acontecia 2 vezes por semana na cidade de Gonçalves, em Minas Gerais. Então, 2 vezes por semana, os produtores da região vendiam seus produtos nesta feira orgânica. Então, são pequenos núcleos produzindo alimentos em pequena escala para atender aquele mercado, para atender aquela coletividade, aquela região. E um outro ponto interessante também que eu vi é um espaço de artesanato na cidade de Socorro. Eles têm um espaço de artesanato onde vários artesãos eles produziam as suas obras e levavam até esse local e onde cada dia um dos artesãos tomava conta desse local, ajudando a vender aqueles produtos regionais. Bastante interessante também. Então, assim, são produtores de alimentos em pequena escala ou artesãos regionais que produzem o que eles têm de melhor para atender aquela comunidade. Então, segundo o Luciano e segundo o Gustavo, desse canal Expandindo Mundos, a ideia para impactar menos a natureza é produzir alimentos em pequena escala para ter menos impacto na natureza. E assim, tendo vários produtores em pequena escala espalhados pelo Brasil, esses produtores vão impactar menos no Brasil. E se isso se expandir para outros países, vai impactar menos também o planeta. Então, olha só a forma que eles colocaram, a forma que eles posicionaram a plantação, a agricultura. É uma nova forma de ver a agricultura, para ter menos impacto ambiental. Eles falam assim que, mais do que pensar de forma padrão, nós devemos pensar de acordo com as necessidades, para nós sairmos do padrão. Que no caso deles, as necessidades era a preservação cada vez maior da natureza. Para que a natureza possa ser cada vez mais preservada, eles falaram sobre essa produção em pequena escala. Então, para que nós possamos fazer isso, nós podemos fazer o que nós temos de talentos, o que nós temos de potenciais interiores, o que estiver dentro das nossas possibilidades, com as ferramentas que nós temos disponíveis, para focar no que realmente importa. E a partir daí, nós fazemos o nosso melhor com os recursos que nós temos. Então, por exemplo, para nós ajudarmos a construir um mundo melhor, nós devemos sair do pensamento padrão, que é pensar em resultados em grande escala. E nós, como indivíduos, podemos considerar os nossos talentos, os nossos potenciais, como sendo a matéria-prima para a produção da nossa parte na obra.
e poder contribuir com a coletividade, mas em pequena escala. Mas onde podemos produzir a nossa obra em pequena escala para atender a comunidade mais próxima a nós? Nós podemos começar com núcleos menores da sociedade, por exemplo, dentro do nosso lar, e nós começarmos a expandirmos até onde o nosso raio de ação alcançar, sempre procurando fazer o nosso melhor para ajudar a fazer um mundo melhor, para que a comunidade em que nós vivemos esteja cada vez melhor. Nós fazemos isso com os recursos que nós temos à nossa disposição e não esperarmos um mundo ideal para que nós possamos começar a tomar uma ação. Então, tomemos uma ação com os recursos que nós temos agora à nossa disposição. E pouco a pouco nós vamos expandindo as nossas capacidades. Então, imagine cada um de nós utilizando os nossos talentos, utilizando os nossos potenciais em pequena escala para um mundo melhor. Teremos vários núcleos produtores do bem, e à medida em que nós vamos conseguindo atender em pequena escala, as oportunidades vão surgir para que possamos atender em escalas cada vez maiores. Então, existe até aquela frase que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, essa forma de olhar e de seguirmos com a nossa vida, procurando ajudar em pequena escala, ao invés de querermos abraçar o mundo, nos alivia de muitos pesos desnecessários. E quanto mais nós ajudamos, mais nós somos ajudados e menos sofrimentos emocionais nós vamos ter. A Laudeci Gomes postou aqui o coração. Obrigado, Laudeci. Minha mãe também postou um coração. Obrigado, mãe. E aqui a Judite Nóbrega escreveu aqui: gratidão, estou melhorando um pouco da minha tristeza. E a gratidão a você por estar me acompanhando aqui, Judite. Que bom que você está melhorando também da sua tristeza. Fico feliz por isso. Jaime André também entrou aqui e escreveu: grande homem, grande Jaime. É muito bacana ver você aqui também aqui na live. Muito obrigado. Gonçalina Cecília Gonçalves escreveu: boa noite, Hugo. Eu sou espiritual, mas não consigo nenhuma religião. Sou muito feliz, mas respeito as religiões. Olha que bacana, Gonçalina. Isso mesmo. Quando nós estamos utilizando na nossa espiritualidade, mesmo não tendo uma religião, e estamos conseguindo ser felizes, ajudando outras pessoas, esse é o ponto principal, que nós vamos nos afinando cada vez mais com o diapasão divino. Isso mesmo. Muito obrigado, Gonçalina. Obrigado pelo seu comentário. E a Gonçalina escreveu também: sou terapeuta Reiki, amo o que faço. Olha que bacana, Gonçalina. Então, parabéns pela sua atividade como terapeuta Reiki e principalmente por você dizer que ama o que você faz. Isso é muito importante. Nós amarmos o que nós fazemos. Muito, muito bacana. Muito obrigado pelo seu comentário, Gonçalina. A Judite Nóbrega escreve aqui: concordo plenamente. Quanto mais ajudamos, estamos mudando a nós mesmos. Isso mesmo, Judite. Quanto mais nós ajudamos, nós vamos nos conhecendo cada vez mais. Nós vamos crescendo como pessoas, né? Então, obrigado pelo comentário, Judite. E a Angela Farias escreveu: boa noite, amigo Hugo. Muito obrigada por suas palavras, que sempre nos ajuda. És uma pessoa iluminada. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho, Ângela. Minha amiga Ângela, que vem me acompanhando também nas lives, nos meus vídeos. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas suas palavras. E Deus te abençoe também e abençoe a todos que estão assistindo a live ou o vídeo gravado. A Jânia Souza escreveu: Deus abençoe a sua semana. Boa noite, Hugo. Obrigado, Jânia. Deus te abençoe também. E também tenha uma boa semana, né? E a Mari Matos escreve aqui: não tem erro, é a lei do retorno. Aprendi desde a infância. Quanto mais você doar, mais o universo te devolve.
Isso mesmo, Mari. Olha só que bacana. Aprendeu desde a infância, a lei do retorno. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos do universo. Isso mesmo, que bacana o seu comentário, Mari. Muito obrigado. A Zenaide Souza escreveu: Você tem me ajudado muito. Obrigado, que Deus te abençoe sempre. Muitas bênçãos de Deus. Saúde. Muito obrigado, Zenaide, pelo carinho, pelas suas palavras também. E Deus te abençoe também e abençoe a todos. A Mari Matos escreveu: A caridade nunca falha. Exatamente, a caridade nunca falha. Muito bacana. Muito obrigado pelo comentário e pela participação, Mari. E a Sônia Rodrigues Tesser escreve aqui: Boa noite, Sônia. Então, na live de hoje, no vídeo de hoje, nós vimos os modos, as formas de olhar o mundo, a interdependência que nós temos uns com os outros nessa grande teia universal, nessa grande teia divina. E vimos também, através dessa nova forma, outra forma de olhar o mundo, que Deus não cria cópias e cada um de nós é um instrumento para atuar na grande orquestra da vida, na sinfonia divina, através dos nossos potenciais, dos nossos talentos. E também, com esse modo de olhar o mundo, nós vimos também que nós podemos praticar caridade em qualquer lugar onde nós estivermos, porque ela não se limita apenas às coisas materiais, como alimento, roupas, objetos ou dinheiro. A caridade está presente quando nós sabemos tolerar, quando nós temos paciência, quando nós sabemos respeitar, quando nós disponibilizamos do nosso tempo para ajudar alguém, quando sabemos compreender, ou quando falamos alguma palavra de encorajamento para alguém, quando nós fazemos algum gesto de bondade, ou quando nós esboçamos algum sorriso de simpatia. Então, olha só a variedade de coisas que nós podemos fazer que fazem parte da caridade moral. Que a caridade não se limita apenas na parte material. Então, essa forma de olhar o mundo, esse modo de olhar o mundo, também faz com que nós possamos utilizar os nossos talentos, os nossos potenciais para produzir caridade em pequena escala, para atender o nosso raio de ação, onde cada um de nós, produzindo em pequena escala, vamos ter vários núcleos produtores espalhados pelo mundo. Então, aqui nós vimos várias dicas, várias reflexões, para que nós possamos repassar várias vezes, assistir esse vídeo várias vezes e colher os pontos de vista que nós não tínhamos visto das outras vezes. E colocarmos em prática aquilo que fez sentido para nós. E quanto mais nós colocamos algo em prática, algo bom que nós colocamos em prática, os nossos sofrimentos emocionais vão se diluindo. Então, assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, que algo tenha feito sentido para você e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. A cada dia com um tema diferente, e espero te ver em todas essas lives.
E todos os dias, às 7 horas da manhã, eu publico um vídeo bem curtinho, com uma reflexão, para que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana, durante a vida. Olha, minha mãe escreveu aqui, ótima live de reflexão, parabéns. Que todos os lares sejam abençoados e iluminados com a presença de Deus. Boa noite e boa semana a todos. Muito obrigado, mãe. Boa noite, obrigado por me acompanhar aqui na live também, não só nessa live, mas também todas as outras lives. Muito bacana. Muito obrigado pelas palavras também, mãe. E a Mari Matos escreveu aqui, gratidão. Gratidão a você, Mari. E a Judite Nóbrega escreveu também, gratidão. Gratidão a você também, Judite. A Gonçalina Cecília Gonçalves escreveu, gratidão. E isso fez muito sentido para mim. Olha que bacana, Gonçalina. Muito obrigado pelo seu comentário. Muito bacana. Então, assim, vamos chegando ao final de mais uma live. Então, quero aproveitar para te desejar uma boa noite, uma noite abençoada, uma noite reconfortante, uma noite tranquila, serena, que nós possamos recarregar as nossas energias nessa noite e acordar revigorados amanhã. E que essa noite também possa ser replicada nas outras noites da semana. Que todos e todas possam ter uma excelente noite e uma excelente semana abençoada, como diz a minha mãe. Então, muito obrigado por você estar aqui me acompanhando na live ou no meu vídeo gravado. Então, de novo, muito obrigado e gratidão a todos vocês. Boa noite.